Quem pode ser um juiz de paz? Aquele que é ético, que detém conhecimento e que sabe se comunicar. Então, esse é um tripé para o exercício da atividade, da função da área de juiz de paz. Vamos, então, destrinchar essas três palavras. Por que eu comecei dizendo que o juiz de paz, ele primeiramente tem que ser aquele que é ético? A ética me leva a saber me portar em qualquer situação. A ética me leva a saber agir em qualquer situação. A ética me leva a saber como me comportar diante das situações. Então, a base para o desenvolvimento de um profissional, e aí eu digo um profissional, e nós vamos incluir o juiz de paz, celebrante nesta área, pois ele desenvolve uma tarefa específica, que requer dele um conhecimento específico. Tudo bem até aqui? Este profissional, esta pessoa, ele não é um homem qualquer, e não pode ser. Não pode ser alguém que diz, vem cá, vai ali e dirige aquele velório, como acontece. Vai ali e dirige aquela cerimônia fúnebre. Vai ali e dirige tal coisa. Ele não é um celebrante apenas. Ele é o responsável pelo bom andamento. Tá? E aí a gente começa com a segunda palavra. Então a primeira palavra foi ética, a segunda palavra foi o quê? Conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? E na nossa próxima aula vocês vão entender bem isso. Primeiro, ele tem que ter um conhecimento do local onde ele vai celebrar aquela cerimônia. E aí a cerimônia, quando a gente fala em juiz de paz, só se pensa em casamento. Não, são diversas cerimônias. Entre elas, o casamento religioso com efeito civil. Certo? Então, eu vou realizar um ato fúnebre. Eu vou realizar uma bodas de um aniversário de 50 anos do pastor daquela igreja. Eu vou realizar um casamento. O que eu tenho que conhecer? Primeiramente, eu tenho que ter um conhecimento da doutrina daquela igreja. Nem sempre você vai fazer aquela cerimônia na sua igreja de origem. Se você é juiz de paz, você está preparado para fazer em qualquer local que assim for convidado ou designado. Correto? Você tem que conhecer que de uma igreja para outra há diferenças litúrgicas, há diferenças doutrinárias e há diferenças teológicas. Prestem bem atenção nisso. Você não pode simplesmente dizer, alguém chega contigo e diz, olha, tu quer realizar uma cerimônia de casamento lá na minha igreja? Estou lá. Correto? Ele não procurou saber se aquela igreja ela tem determinados costumes, doutrinas, que são diferentes da dele. Então, ele está acostumado a realizar a cerimônia na igreja dele e acha que o mesmo modo ele pode fazer em qualquer outro lugar. Então, ele tem que ser uma pessoa que conheça usos, costumes e doutrinas daquela igreja, para não ferir o ambiente em que ele está como convidado. A cerimônia não é local para doutrina. A cerimônia não é local para exortação. A cerimônia não é local para você impor o teu conhecimento ou não. Ela é algo totalmente específico. Correto? Então eu tenho que conhecer muito bem aquilo dali. Eu tenho que conhecer da legislação. Por que eu tenho que conhecer da legislação? Para, quando possível, auxiliar. Para, quando possível, auxiliar. Nós temos um problema muito sério. Nós achamos que sabemos tudo. O probleminha sério é esse. Nós achamos que somos a última Coca-Cola da geladeira, o bambambam das galáxias, que melhor do que você chega em casa, você foi lá fazer uma cerimônia, foi pregar, fez alguma coisa, você chega em casa, vira, isso tem muito coisa de homem, tá? Você vira assim para a esposa e diz, e aí, como é que foi? Você não quer que ela diga como foi, você quer que ela diga que você foi a estrela galáctica, que tudo foi um espetáculo, uma maravilha. Porque se ela disser qualquer coisa diferente, por menor que seja, vai te contrariar, porque você é o cara, você é você. Então, queridos, nem sempre muita informação é conhecimento. Nós vivemos na era da informação.
Meu irmão, se você pegar o teu celular agora, tu te perdes em tanta informação que chega ao mesmo tempo para você. Você diz, eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui no celular. Se você não prestar atenção, tu passou uma hora e meia mexendo naquele celular, na rápida olhadinha que você ia dar. Porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Isso que você pega ali no celular chama-se informação e não conhecimento. Qual é a diferença entre eu ser uma pessoa com muita informação e uma pessoa que tem um conhecimento? A informação pode ser diversa. O conhecimento ela é como uma liga, que um vai somando-se ao outro para formar uma ideia completa. Reels do Instagram, stories, não são conhecimentos. Tá? E tem gente que hoje é o pregador, é o juiz de paz, é o pastor, é o fulano, que ele pega um Reels de 30 segundos e vai pregar na igreja ou vai fazer aquela celebração ou coisa parecida. Então, o juiz de paz não pode ser assim. O juiz de paz, ele é alguém que detém um conhecimento profundo de determinada área. Ele é aquele que conhece da área teológica. Esse negócio de teologia é besteira. Esse negócio de teologia é besteira. É o que o Espírito Santo manda na hora que acontece. Isso é preguiçoso. Entendeu? Então isso é desculpa de preguiçoso, isso é desculpa de quem não lê a Bíblia, isso é desculpa de quem não pega livros para poder trazer para o outro um entendimento completo. O preguiçoso sempre acha que o Espírito Santo vai jogar na cabeça dele tudo que ele precisa, sem que ele necessite se esforçar. Aí ele esquece que a Bíblia é cheia de relatos do esforça-te e eu te ajudarei. Então, eu nunca vi Deus ter relação com preguiçoso, gente. Eu nunca vi Deus usar preguiçoso. Eu nunca vi uma mensagem daquelas que emanam do céu, 20 pessoas que não estudaram a Bíblia, que não estudaram muito para aquilo. Eu venho de uma época em que eu nasci na Assembleia de Deus, então eu me criei vendo pregadores que entendiam de Bíblia, detinham o conhecimento, pregavam colocando você dentro da história, que parecia que você estava caminhando pelas ruas da Palestina. Conseguiam fazer com que você entendesse o porquê daquele poço, o porquê que aquela mulher estava naquele horário tirando água, o porquê que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e não alguém tão superficial que vai lá simplesmente dizer que Jesus encontrou uma mulher pecadora, falta dizer que Jesus adivinhou a vida daquela mulher. É como hoje muitos pregadores que adivinham, né? O culto é feito de adivinhação. O cara adivinha o teu CPF, o cara adivinha o teu RG, o cara adivinha onde tu mora, o cara adivinha tudo que está no Facebook e no Instagram, lá para ele ver, ele adivinha. Correto? Então, queridos, nós temos hoje um número muito grande, mas muito grande mesmo, de pessoas ruins celebrando e sendo juízes de paz celebrantes. Mensagens vazias, conteúdo vazio. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar na etapa da comunicação, correto? O que faz com que uma cerimônia de casamento possa ser algo assim fora do esperado, algo surpreendente? O que é aquele juiz de paz que faz daquela cerimônia algo assim que as lágrimas descem, que emocionam pessoas, que fazem com que as pessoas possam pegar e repensar e ver aquela cerimônia e se encantar com aquilo? Enquanto o outro é aquilo que a pessoa está pedindo a Deus, que aquele celebrante já acabe a palavra que está dando. De tão sem sentido, de tão sem lógica. O juiz de paz celebrante, numa celebração, ele tem por obrigação trazer o público para aquele momento. As pessoas estão muito dispersas ali. Umas olham para o vestido da noiva, outros olham para a dama, outros olham ali para aquela cunhada da cunhada fofoqueira, e cada um está disperso ali. Cada um naquela cerimônia está pensando numa coisa diferente. E é justamente nesta hora que o juiz de paz eclesiástico, o celebrante, ele tem a oportunidade de trazer as pessoas aí. Pastor Jair, imagine o seguinte. Imagine que o senhor conheceu a pastora Vanessa num café. Certo? O senhor conheceu a pastora Vanessa num café. Eu não sei disso, eu sou o juiz de paz celebrante. Mas eu peguei, e antes de fazer essa celebração, eu procurei amigos próximos e perguntei como é que eles se conheceram. Olha a importância de quem é o juiz de paz e quem simplesmente está ali para cumprir tabela. É a Coca-Cola, é o Bandoban, é o estrelado. Ele acha que a voz dele é espetacular, ele acha que o terno dele é espetacular, ele acha que a palavra dele é espetacular. Correto?
Aí eu fui, pastor João, os dois Joões, eu fui perguntar, alguém disse, eles se conheceram através da Marcela. Aí eu digo, quem é Marcela? A Marcela era uma amiga que os dois tinham em comum. É mesmo. Aí eu digo que a Marcela vai ser uma das damas. Aí eu pego e vou conversar com a Marcela. E digo, como é que foi isso? Aí eu entendi todo aquele... O pastor de Jair, a pastora Vanessa, não estão esperando. As pessoas não estão esperando nada disso, porque eu sou uma pessoa fora do convívio deles. Eu não sou uma pessoa que conheço, que convivo com eles. E no início da cerimônia, eu começo dizendo, imaginem você, Marcela, será se em algum momento você imaginou que ao apresentar, tomando um café na cafeteria tal, apresentou o pastor de Jair para a pastora Vanessa, você imaginava que hoje nós estaríamos aqui? Todo mundo vai parar nesse momento. O que estava conversando, o que estava vendo, todo mundo parou. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de uma boa história. Todo mundo se liga em uma boa história. E antes mesmo de eu pegar a Bíblia e começar a querer pregar para as pessoas naquele casamento, eu primeiro trouxe as pessoas para mim. Eu primeiro atraí as pessoas. Eu primeiro comecei com uma história que as pessoas podem pegar e achar que eu não sabia. Sabe o que acontece? A Marcela vai olhar e vai ficar feliz da vida, porque todos vão olhar para a Marcela. Os noivos vão se emocionar ao lembrar daquele momento. E os convidados vão querer saber como é que eles se conheceram e essa história. Todo mundo vai parar para prestar atenção naquilo que eu estou falando. Sim ou não? Agora imaginem vocês que ali tem crentes, descrentes, gente que lê a Bíblia, gente que não lê a Bíblia e tudo, e eu já começo querendo abrir a Bíblia e soltar a Bíblia em cima das pessoas. Será que eu ia atrair da mesma pessoa, da mesma jeito? Aí alguém diz, nossa, o bispo ele não é nada espiritual. Não, queridos. Eu estou ali para ser um bom comunicador e alcançar pessoas através da comunicação. Eu tenho que ter em mente que o juiz de paz, ele é ético, então ele não vai além das barreiras, além das fronteiras que ele possa ir, mas ele é alguém que detém conhecimento. Que conhecimento eu adquiri? De como eles se conheceram, quem foi que apresentou a eles, onde foi que eles se conheceram. Eu fui procurar uma história, sabe, de muitos anos, que aconteceu com um e com o outro, e aí eu comecei a contar uma boa história. Quando eu comecei a contar uma boa história, eu atraí os noivos, que a noiva está num nervosismo tremendo, ela baixou a adrenalina, a emoção veio ao coração dela e ela começou a prestar atenção. Os pais começaram a relembrar aquele momento. Os padrinhos, madrinhas que não conheciam começam a olhar e os demais convidados, a curiosidade vai fazer com que eles se liguem naquilo. O que eu busquei? Conhecimento. Mas uma história, ela só é boa, irmã Andréia, se ela for bem contada. Uma história, ela não pode ser só contada, ela tem que ser bem contada. Eu trouxe vocês a atenção, e vocês aqui todos começaram a olhar para cá, de forma mais atenta, por uma coisa que chamou a atenção de vocês. E eu comecei a contar a história, e você começou a prestar atenção. Olha como a história tem a ver com a comunicação. Eu posso ter conhecimento, irmão Vantuir e esposa. Eu posso ter conhecimento, o pastor João Evangelista, o pastor José Santos, irmã missionária Andréia. Eu posso ter conhecimento de missionariedade, mas eu posso não saber transmitir o conhecimento missionário Alzheimer que eu tenho. Não adianta apenas ter conhecimento. Tem que saber transmitir o conhecimento de uma forma que o teu ouvinte queira continuar ouvindo aquilo que você está contando. Sim ou não? Quem de nós aqui não já foi para um culto que você parou, ficou ouvindo, aí você, lá dentro de você, você disse, gente, essa pregação está sem pé nem cabeça. Todos nós já dissemos isso alguma vez, querido. Não adianta dizer que não, mas nós já dissemos. Parece que não tinha lógica aquilo que o pregador estava falando. Ele matou Jesus, fez Jesus nascer e depois ressuscitou Jesus. Ou seja, não tinha uma linha a ser seguida. Sabe por quê? Porque quando não se tem conhecimento, tem-se dificuldade de transmitir a mensagem. Eu comecei falando, irmã Andréia, de ética. Ser ético.
é também reconhecer a minha limitação. Vocês sabiam disso? Ser ético também é reconhecer a minha limitação. É quando eu paro um pouco e digo, peraí, eu não tenho condições de fazer tal fato. E aí é nesse momento que eu vou buscar o quê? Conhecimento. É muito comum, pastores, missionários, é muito comum eu encontrar pessoas em sala de aula que dizem, não, isso aí tudo eu já sei, professor. Isso aí tudo eu já sei. Eu estou aqui mais pelo certificado. Eu estou aqui mais pela credencial. E quando temos aula presencial, em algum momento eu chego e digo, mas assim, meu querido irmão, minha querida irmã, vem aqui à frente, por favor, e exponha tal fato. A pessoa não faz. A pessoa se perde. A pessoa, sabe, fica falando coisas que não tem nexo. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos na era da informação e não na do conhecimento. O conhecimento hoje está cada vez mais raro. O conhecimento que o juiz de paz deve ter, teológico. Ele tem que ter conhecimento teológico. Por que ele tem que ter conhecimento teológico? Porque ele é um juiz de paz eclesiástico. Eclesia, igreja. Igreja, Deus. Deus, Bíblia. Bíblia, teologia. Como que eu serei um juiz de paz eclesiástico, um juiz de paz da eclesia, um juiz de paz da igreja, um juiz de paz do conhecimento, sem que eu entenda da teologia?